eu vi uma palavra que o título era calmaria. E dizia que tem uma hora da nossa vida que procuramos por calmaria. Trabalhamos muito para talvez conquistar a tal calmaria da vida. Seja para a família, seja para a mente, seja para a nossa saúde. Não necessariamente eu tenha que ligar isso ao sucesso material, mas somos assim, criados e nascidos em uma sociedade que nos ensina que o amanhã deve ser garantido. Garantir um bom salário e uma estabilidade financeira faz parte hoje da lista de desejos de uma boa parte da população. Facilitação de linha de crédito para financiar aquele sonho há muito já esquecido. Férias, licença-prêmio, direitos, vantagens, gratificações. Quem não quer passar no concurso público? Quem não quer entrar em uma vaga de residência, que além de te qualificar, te oferece bolsas que podem chegar até R$4.000. A realidade dos profissionais de saúde é bem complicada, especialmente no setor privado, que é um dos que mais remuneram mal seus trabalhadores. Eu bem sei disso, pois já trabalhei no setor privado, ralei muito, em lugares que não me davam nenhuma garantia salarial, pois dependia da quantidade de plantões que eu fazia. E quando a gente entra, a gente recebe o número mínimo de plantões e fica à mercê que o nosso colega passe um plantãozinho, nem que saiba no final de semana, para compensar o salário do final do mês. Também já trabalhei de carteira assinada, com salário fixo, que não valorizava a minha dedicação e muito menos reconhecia o quanto eu me doava. Um grande obstáculo para ingressar na carreira pública é que os candidatos são testados a concorrer a um número limitadíssimo de vagas, comparado à quantidade de concorrentes. Te assusta quando você concorre a somente uma vaga na sua área? Meu nome é Mayara Teles, eu sou fisioterapeuta da saúde pública e vou te mostrar um método que super me impulsionou na minha jornada de estudo e que me fizeram alcançar muitas vitórias, a passar em concursos de até uma vaga. Mas antes de eu te mostrar como é possível você alcançar a sua vaga, vou falar um pouquinho da minha trajetória, que me ajudaram a chegar até aqui. Eu nasci e me criei no maravilhoso estado da Bahia, em Feira de Santana. A minha mãe, costureira de mão cheia, sempre talentosa, é um dos exemplos de mulher forte, guerreira, que sempre se dedicou ao seu trabalho. O meu pai sempre acreditou nos meus sonhos. Eu lembro que a gente tinha uma rotina de estudos de 14 às 17 horas. Nesse momento, eu tinha que sentar na mesa, desligar a televisão, fazer os exercícios que a professora tinha passado no colégio, rever todo o conteúdo da matéria e só podia levantar da mesa às 17 horas. Não era fácil para uma criança entender toda aquela rotina de estudo, enquanto os meus colegas ficavam na rua brincando. Eu estudei em escola privada. O meu pai, agente penitenciário, sempre dizia que ele arriscava a vida dele para conseguir garantir a minha educação. E a única obrigação que eu tinha era estudar, tirar notas boas, passar no vestibular. Por isso, meu pai restringiu muita coisa em nossa casa. Ele falava que ele não podia comprar um carro, por exemplo, que não podia reformar a casa, que minha mãe tanto queria, para garantir a educação minha e a da minha irmã. Como eu já disse, foi bem difícil, como criança, entender porque eu tinha toda aquela obrigação de estudar. Mas, aos 17 anos, eu consegui a minha primeira aprovação no vestibular de fisioterapia. Não era medicina, como ele tanto queria, mas pelo menos eu estava dentro da faculdade pública, e naquela época não tinha cota, não tinha financiamento, não tinha Enem, a concorrência era bruta. E quando eu terminei a faculdade, ufa, eu tinha meu diploma na mão. Mas e aí, o que eu ia fazer? Eu não tinha dinheiro para pagar uma especialização. Foi aí que eu decidi fazer a residência multiprofissional. Eu não entendia muito bem como funcionava a residência, porque naquela época era muito nova essa experiência de residência para profissional não médico. Mas quando eu pesquisava a quantidade de vagas da residência, era apenas uma, no máximo 2 vagas.
Mesmo assim, eu me dediquei a estudar. Toda aquela rotina de criança foi repetida. Eu começava a estudar num certo horário, terminava no outro horário, sempre com a meta de estudo, sempre mantendo a mesma rotina que eu tinha quando criança. Bom, isso me ajudou muito, porque eu consegui a minha tão sonhada vaga de residência. Eu me lembro que quando eu cheguei em Brasília, eu nem contei ao meu pai o número de vagas que tinha, que era apenas uma vaga. Me deu um medo, uma insegurança tão grande quando eu vi aquele tanto de concorrente na minha frente. E eu pensei, será que eu estudei direito? Será que eu vou conseguir passar? Ou eu só gastei o dinheiro do meu pai? Mas, mesmo assim, eu fiz aquela prova com uma certeza e um conteúdo que eu tinha em mãos. E graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui a minha tão sonhada vaga de residência na Universidade de Brasília, no Hospital Universitário de Brasília. Pronto, eu estava em Brasília fazendo a minha residência. E depois de 2 anos longe da minha família, eu tinha que decidir entre ficar aqui em Brasília ou voltar para casa. Foi aí que eu percebi que se eu ficasse em Brasília, eu teria que construir a minha carreira. Eu teria que construir a minha vida profissional, porque não compensava ficar em Brasília trabalhando só para pagar as contas. Mas aí eu consegui o meu primeiro emprego. Não era carteira assinada, eu não tinha um salário fixo. Isso me gerou uma incerteza muito grande. Logo surgiu a seleção para trabalhar em outro hospital de carteira assinada, com salário fixo. O salário não era lá muita coisa, mas pelo menos dava para ir organizando a minha vida. Foi aí que os rumores do edital do IBSER começaram a surgir e eu fiquei muito interessada, muito empolgada. Comecei a pesquisar os editais das provas passadas e vi que o número de vagas era bem pequeno. Quando saiu o edital do IBSER para o Hospital Universitário de Brasília e eu vi o número de vagas para minha especialidade, eu fiquei bem decepcionada. Mesmo assim, eu não poderia desistir. Eu lembro que uma amiga minha ligou para mim para me perguntar qual área eu ia fazer, se era a área para minha especialidade ou para fisioterapia geral. Eram as minhas 2 opções. Foi aí que eu falei para ela que eu iria fazer a minha especialidade. E ela me falou, você viu o número de vagas? Sim, eu tinha visto o número de vagas, mas eu preferi tentar. Eu preferi começar a minha rotina de estudos novamente. Eu nunca fiz cursinho presencial. Eu sempre optei pelos cursinhos online. Me dava uma flexibilidade maior e também aquela muvuca de cursinho presencial, de muita gente, de um querendo saber mais do que o outro, de um professor que às vezes passa horas de aula mais brincando do que passando o conteúdo, me deixava muito angustiada. Quando o dia da prova chegou, mais uma vez eu tive aquela sensação. Isso porque você não pode subestimar os seus concorrentes. Você não pode achar que eles estudaram muito menos ou muito mais que você. Mas eu estava ali para fazer a minha prova com tudo que eu tinha estudado, mantendo a minha rotina de estudos. Graças a Deus, mais uma vez deu certo. Eu consegui a minha aprovação em primeiro lugar na prova da IBSER do Hospital Universitário de Brasília. Surgiu depois o edital da Secretaria de Saúde. Mais um concurso, mais uma rotina, e eu mantive a minha rotina de estudos. Consegui a minha aprovação em 24º lugar e esperava ansiosamente pela minha chamada no edital da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Toda essa rotina de estudo, todo esse planejamento, tudo que eu passei me fez entender que eu não preciso ficar 4 horas no cursinho, não preciso adquirir material caro. É possível conseguir entrar nas vagas apenas seguindo as etapas certas e eu posso te levar até elas. Não é impossível alcançar o sucesso, mas você precisa de ferramentas certas para obtê-lo. Eu não tenho dúvida que das milhares de pessoas que estão vendo esse vídeo, apenas algumas darão o passo necessário para definitivamente mudar de vida. E é nesse momento que começa a seleção do concurso. Eu vou te perguntar uma coisa: quantas provas de concurso você já fez? Como você resolve as questões de sua prova? Você sabe o que a banca vai te cobrar se você respondeu não ou se você não sabe responder a essas questões? Sinto te dizer que este não é o caminho. Eu tenho o que é necessário para te guiar nessa jornada. E não estou dizendo que vai ser fácil, mas você precisa se dedicar,
e entender que o seu estudo é individual e personalizado, que não pode se basear na rotina de ninguém para alcançar seus objetivos. Quando nos deparamos com uma sala de cursinho com milhares de pessoas, cada uma tem um desenvolvimento de aprendizagem diferente. E o ensino desses cursinhos não é direcionado. Ou seja, o professor quer apenas te passar o conteúdo. Ele não se preocupa com o que cada pessoa absorveu em sua aula. Essa é a diferença de quem adquiriu um material personalizado e de quem entrou em um cursinho de grande repercussão midiática. Entender o conteúdo da prova é mais importante que gravar o conteúdo. Ter uma visão ampliada do que pode cair e dos assuntos que as bancas mais podem te cobrar ajuda muito na hora da resolução das questões. Saber como vai ser esquematizada a sua prova vai te deixar mais tranquilo. Eu desenvolvi um método de aulas eficientes e práticas que definem de forma otimizada como o estudante pode alcançar resultados expressivos no momento de absorver séries inteiras de informações relacionadas à matéria do seu exame. São aulas curtas e focadas no que realmente cai na sua prova. Mapas mentais, fluxogramas, tabelas e macetes cuidadosamente desenvolvidos no que eu batizei como método estude certo, e irá te guiar a lembrar dos extensos conteúdos na hora de resolver a prova. Olha só a diferença entre a quantidade de questões acertadas pelo primeiro candidato do último concurso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e o 100º candidato. Foram apenas 2 questões de português a menos e uma questão de legislação geral. E você ainda acha que não precisa estudar de forma diferenciada. O método Estude Certo entrega para você estratégia de resolução de prova, aulas de curta duração e fácil assimilação, foco nos principais conteúdos cobrados em sua prova, questões das bancas atualizadas, como distinguir questões que farão diferença na sua nota. Se você chegou até aqui, é porque percebe o quanto é importante um método de qualidade que pode te trazer rendimento e direcionamento em sua prova de concurso na área da saúde. Me arrisco a adiantar que você pode dar o clique que pode transformar e melhorar sua cognição, para você poder analisar sua prova de forma amplificada e direcionada. Não adie o seu grande sonho de passar no concurso público da área da saúde. Não perca tempo, dê o passo certo para a sua aprovação.